Olha, só te digo uma coisa, o vídeo de hoje promete. E é pra homens e pra mulheres. E vai ter a parte 2. Tanto aqui no canal quanto no Instagram eu recebo muitos comentários, não só de homens, mas de mulheres, mas hoje eu quero enfatizar um pouco os comentários masculinos, porque apesar de eu falar mais para um público feminino lá no Instagram, eu ainda tenho um público masculino que me acompanha e não tem problema nenhum. Homens também são bem-vindos, por isso que agora eu não dou mais bom dia para mulheres fortes e corajosas, mas sim para a povaiada, né? Porque todos são bem-vindos lá. Tem muitos homens que comentam nas minhas postagens ou me mandam um direct falando de situações e de como eles se sentem com relação às mulheres. E eu senti uma necessidade muito grande de vir aqui falar sobre isso com vocês, não só com os homens, mas no geral, mas principalmente para os homens. Então, eu sinto a necessidade de falar um pouco mais sobre isso, mas claro, na minha condição como mulher, porque eu sou uma mulher, então é difícil eu falar da forma como vocês se sentem, porque eu não sou homem, não tô no lugar de vocês, então eu não passei pelo que vocês passam, então não tenho propriedade para falar. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, então abra o seu coração e presta atenção, tira todo o julgamento que você tiver aí e ouve com atenção tudo que eu vou te dizer aqui. Eu quero começar lendo um comentário lá do meu Instagram, que foi o que me fez querer gravar o vídeo com este tema. Prestem atenção, foi um vídeo que eu postei sobre mulheres que quando elas são feridas, a maneira como elas agem, qual é o comportamento delas, que só quando elas são feridas, quando elas sofrem uma decepção amorosa, quando elas são traídas, é que elas passam por um processo onde elas vão desenvolver a autoestima delas e se tornar uma mulher de alto valor, uma mulher que se valoriza, que chama a atenção dos outros homens e atrai um homem de valor também. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, é um rios, o link, tá bom? Mas eu recebi um comentário e eu vou ler aqui pra vocês. Quando o homem é rejeitado pelas mulheres, mesmo sendo educado, gentil, simpático, respeitoso, atencioso, carinhoso, romântico, parceiro, companheiro, principalmente fiel, quer um relacionamento sério, já perdendo as esperanças, tudo porque as mulheres sempre dão a resposta final. A pressão fica toda em cima do homem. Essa questão da pressão ficar toda em cima do homem, eu vou chegar aí, tá? Mas primeiro eu quero falar dessa questão de vocês, homens, que vêm aqui e comentam que as mulheres só querem homens bonitos e que elas são interesseiras, homem que tem dinheiro, e vocês se sentem inseguros, isso e aquilo. A gente vai falar disso nesse vídeo, para as mulheres também. E essa questão da pressão ficar toda pra cima dos homens, o que eu concordo que tem aí uma questão que quem sofre são vocês estão em desvantagem. Eu vou chegar nessa parte aí, no final do vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aí em outro comentário ele falou assim: os homens também são rejeitados pelas mulheres, ficam tristes, ficam mal nos relacionamentos. Agora vamos lá, vamos por partes, por etapa. O título desse vídeo: ninguém te dá uma chance? Faça isso e se torne irresistível. Então primeiro a gente vai apontar o problema. Qual é o problema e como que você vai fazer para você se tornar um homem ou uma mulher irresistível? Irresistível no sentido atraente, que vai despertar Putz, esqueci a palavra. Vai despertar a atenção da pessoa certa? Não. O amor? Não. Vocês entenderam. Você que pensa igual esse rapaz, que tem esses pensamentos que mostram que você é um homem que tem baixa autoestima, insegurança, que não se sente valorizado e você acha que nenhuma mulher te quer porque você é feio, porque você é gordo, porque você não tem dinheiro, não sei qual é o porquê. Se você quiser comentar aqui embaixo, comente ou melhor, assiste o vídeo até o final e depois você decide o que você vai comentar. Seja você homem ou mulher, se você pensa dessa forma, preciso te dizer uma realidade. Você pensa assim porque você não se ama, você não se valoriza. Vocês viram o tanto de qualidades, de características que esse rapaz, ele comentou que ele tem? Vamos contar quantas? Pelas minhas contas aqui foram 10 características que são características que toda mulher busca em um homem. Se são características essenciais, não tá falando de beleza, tá falando de essência. Se essas características são características que toda mulher busca, a maioria, né, das mulheres de valor
mulheres, né, verdadeiras, elas buscam em um homem por que ninguém se interessa por ele? É pela beleza? Será que as mulheres acham ele feio? Será que não tem nenhuma mulher nesse mundo que acha ele bonito? Eu acho estranho pensar desse jeito, né? Beleza é muito relativa. Eu posso ser linda, maravilhosa pro Bruno, mas posso ser ridícula, feia, horrorosa para outro homem. Isso é muito relativo, tá? Tem homens que já me esculacharam que realmente me acham feia. Eu sou feia para ele. Assim como tem homens que eu olho e acho feio, mas não porque eles são feios, porque no meu conceito de beleza não me agradam fisicamente, entendeu? Tem mulheres que vão olhar pro Bruno e vão achar ele feio, mas para mim ele é lindo. Então isso é muito relativo, não dá pra gente julgar essa questão da aparência. Claro que tem mulheres, assim como tem homens, que vão olhar pra aparência sim e vão julgar, vão escolher pela beleza. Ah, não, aquela pessoa é feia, não quero. Claro, isso tem, mas a gente não pode generalizar. Não é só porque você tem um problema que ninguém se interessa por você, é que a culpa é de todo mundo, o problema tá em todo mundo. Se ninguém se interessa por você, a gente tem um problema aí. E muito provavelmente esse problema tá aí dentro de você. Ou é você que não está enxergando as pessoas que se interessam por você. Tem pessoas que se interessam sim, que enxergam o seu valor, mas você não enxerga essas pessoas porque você está com um foco em outro lugar. Ou é um problema interno, que é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Que é isso que eu comecei aqui a falar pra vocês. Isso tudo só mostra que você não se ama, não reconhece o seu valor, não sabe a sua identidade, você não se acha um homem ou uma mulher interessante. E se você mesmo não se acha interessante, como outra pessoa vai achar? Se nem você se acha interessante. É aquela coisa, eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu vendo algum tipo de produto, sei lá, eu vendo um shampoo para cabelo. Só que eu nunca usei esse shampoo. Ou eu até já usei, mas eu não gostei. Mas eu preciso vender. Como eu vou chegar aqui, por exemplo, no YouTube e convencer vocês de que esse shampoo realmente ele é muito bom, que vocês precisam desse shampoo, se nem eu acredito nisso? Se eu não acredito nisso, eu não vou conseguir. Você vai perceber, você vai ver que isso é uma mentira, que eu estou sendo mentirosa, que eu estou sendo falsa. É o mesmo conceito. Se você não se acha uma pessoa interessante, você pode ter várias características, como esse homem disse. Ele pode ser realmente tudo isso que ele falou, e é lindo, mas talvez ele não se ame do jeito que ele é. Talvez tenha algo nele que ele não aceite e que ele não se acha interessante a ponto de uma mulher olhar pra ele e sentir isso da parte dele. E aí, dentre todas essas características que ele citou, essas 10 características que são ótimas que um homem tenha, e uma mulher também, eu vou citar uma única característica que você, homem, se você não tiver, vai jogar tudo por água abaixo, entendeu? Que essa característica é a cereja do bolo, é o que vai fazer a diferença na sua vida, que vai despertar a atenção das mulheres. Mas eu vou contar só no final do vídeo, porque a gente precisa seguir aqui uma linha de raciocínio, então acompanha comigo. Agora, falando mais especificamente tanto para homens quanto para mulheres, uma coisa que a gente precisa entender é a questão da autoestima. A autoestima não é uma coisa que você entendeu o que é autoestima, você entendeu como você faz para aumentar a sua autoestima e pronto, sua vida mudou. Você entendeu como você faz para aumentar a sua autoestima? Você conseguiu aumentar? Agora você precisa manter. Só que isso é um trabalho diário, é todos os dias. Assim como a gente tem que matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito todo dia, a autoestima é a mesma coisa. Inclusive, ela engloba tanto essa questão da carne quanto do espírito. Você precisa da parte espiritual para manter a sua autoestima em dia, ou seja, ela não pode estar nem muito alta, nem muito baixa, ela vai estar em equilíbrio. Só que nós somos seres humanos, falhos, de carne e osso, então a gente erra, a gente peca, a gente faz coisas que afetam a nossa autoestima e muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida ou determinado dia, a gente vai estar com a nossa autoestima lá embaixo, lá no fundo do poço. Ontem ela estava lá em cima, hoje ela já despencou. Por diversos fatores que podem interferir. E tá tudo bem, você não precisa estar assim com ela bem o tempo todo, porque a gente não vai conseguir, a gente tem que tentar, mas a gente não vai conseguir.
A mesma coisa o pecado, a santidade. A gente nunca vai conseguir chegar no nível de perfeição, de santidade, 100% santidade, sabe? Mas a gente precisa tentar, porque quando a gente tenta alcançar essa meta, esse objetivo, a gente se esforça. E por mais que a gente caia, que a gente falhe, que a gente não consiga, a gente tá sempre se esforçando, a gente não para, a gente não desiste, não retrocede porque a gente não conseguiu. A gente vai tentando, a gente morre tentando, mas a gente não desiste. É a mesma coisa, tá? Então tem dias que isso vai acontecer, a sua autoestima vai estar lá embaixo, você vai estar super desanimado. E são nesses momentos que você precisa parar, refletir e descansar. Você não pode tirar conclusões precipitadas sobre a sua vida, sobre você ou sobre as circunstâncias ao seu redor e nem tomar decisões quando você estiver desse jeito. Você tem que tomar muito cuidado para não tomar decisões baseado no que você está sentindo, porque às vezes é só um dia ruim, é só uma fase ruim, é só um tempo ruim de deserto que você está passando, que parece que não vai terminar, mas ele vai. Se você se esforçar para sair disso, vai passar. Ei, não pule! Fica! Esse não é mais um anúncio, é a sua chance de descobrir qual é o segredo para um relacionamento feliz. Clique aqui! Então, quando você estiver nesses dias ruins, que a sua autoestima tá lá embaixo, que você tá se sentindo fracassado, fracassada, que tá tudo indo mal, calma, é o momento de você buscar mais refletir sobre o que precisa mudar, o que tá acontecendo, o que você tá fazendo, se tem alguma coisa de errado, se você pode melhorar, buscar mais a Deus, alimentar o seu espírito, matar a sua carne. É o momento de você se aquietar e descansar no Senhor, buscar forças no Senhor, que é como eu digo lá no Instagram, a mulher forte e corajosa, ela não vai se tornar uma mulher forte e corajosa e pronto, nunca mais vai ter medo e vai ficar insegura. Não, ela vai sentir medo, ela vai ficar insegura, mas quando ela vai se sentir fraca, mas quando ela se sentir desse jeito, ela vai na presença de Deus. Na presença de Deus, ela vai se fortalecer. E aí sim, ela se torna novamente uma mulher forte e corajosa. Mas vocês entenderam que ela precisou se esforçar? Isso é pra tudo na nossa vida, pra gente aplicar a palavra na nossa vida. Não é só porque a gente aprendeu aquilo que a gente não vai mais ter problema. A gente precisa se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não venceu porque ele não foi tentado, porque ele era perfeito, porque ele não sentia dores, não teve sofrimento, e sim porque ele superou tudo isso e ele não desistiu. E agora, entrando nessa questão de como a gente se sente, vamos falar das mulheres. As mulheres, principalmente, elas têm algo que os homens não têm. Existem vários fatores que podem influenciar essa baixa autoestima, nesse desânimo, nesse sentimento ruim que a mulher pode estar sentindo, que são os hormônios desregulados. Mulher tem muito problema com hormônio, então hormônios influenciam demais, vocês não fazem ideia. Não julguem uma mulher que uma hora tá super feliz, animada e de repente ela tá atacando o chinelo em você. Às vezes são apenas os hormônios, não é nada pessoal contra você. Esgotamento, frustrações amorosas, desilusões, preconceito, assim como o homem que sofre pressão, cansaço. Só que a mulher e o homem, eles têm formas diferentes de lidar com tudo isso. Essa questão das frustrações amorosas, desilusões. O homem, a natureza dele já é mais preparada para isso, assim, culturalmente, se a gente for analisar, a gente vê que o homem, como ele já tem esse papel de ele é o que vai à caça, ele é o caçador, é ele que chega na mulher, é ele que toma atitude, ele é o provedor, então ele já é um pouco emocionalmente preparado para isso, ele é mais forte emocionalmente. A mulher, ela é mais sensível, ela não é tão forte emocionalmente assim como o homem, como eu disse pra vocês, porque às vezes pode ser influência dos hormônios, por exemplo. A mulher é multitarefas, ela tem que fazer tem muitos papéis que a mulher tem que exercer ao mesmo tempo e isso acaba esgotando a gente. Então, a maneira como homens e mulheres lidam com esses acontecimentos são maneiras diferentes.
Então a mulher, ela é mais sensível. Quando ela se apaixona, ela geralmente se apaixona primeiro que o homem. Isso é comprovado cientificamente, que eu vi algum estudo, eu ainda quero trazer aqui pra vocês, que o homem parece que ele demora 3 meses pra se envolver emocionalmente com a mulher. Enquanto a mulher, às vezes, em uma semana, ela já tá lá querendo casar com o homem. Não é isso, mulheres? Me digam. Eu sei. É assim, a gente se ilude muito fácil. E não é um problema isso. É que as mulheres funcionam assim e os homens de outro jeito. Então a gente precisa entender essas diferenças antes de ficar acusando. E pelo lado do homem, ele tem essa pressão de ser o provador, o provedor, aquele que sustenta a casa, aquele que sustenta a família, o que é o mais forte, o que tem que fazer as coisas, arrumar a casa, arrumar no sentido de a manutenção, sabe? Trocar uma lâmpada, a parte elétrica, trocar um chuveiro e arrumar o carro, fazer isso e aquilo. Essa pressão acaba caindo mais em cima do homem. E por isso, o homem, ele às vezes fica muito com a cabeça ali focado no trabalho. Então ele trabalha, ele tá cansado, trabalha, ele tá frustrado, trabalha, ele tá desanimado, trabalha. É praticamente isso a vida do homem, às vezes. E aí vem aquele cansaço. E aí ninguém aguenta, né? É difícil mesmo. Então a gente tem que entender que essas coisas acontecem, só que a gente não pode tomar isso como verdade. Eu estou me sentindo assim, então a vida é assim, é a realidade, não tenho o que fazer, nunca nada vai mudar. Não, às vezes são uma fase, às vezes são só circunstâncias que é só fazer um ajuste aqui, outro ali e fica tudo certo. E aí agora eu vou entrar numa questão polêmica que vai virar a parte 2 desse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Eu vejo muito homem reclamando que o papel mais difícil no relacionamento fica pra eles, como eu falei pra vocês no comentário. E realmente, em partes, isso é verdade. Mas eu quero, vocês que pensam assim, que o homem fica com essa parte mais difícil, tanto no casamento quanto no relacionamento, de tomar atitude, de ser o provedor, isso e aquilo. Vocês que pensam assim, comentem aqui se vocês pensam dessa forma também. Se vocês acham que o homem, ele sempre acaba ficando com esse papel mais difícil, ele sempre está em desvantagem nesse sentido. Quero saber a opinião de vocês. Mas a gente vai conversar disso no vídeo da semana que vem, que vai ser a parte 2. Tá? Porque é um assunto mais extenso e eu quero levar vocês a enxergarem essa situação de uma outra forma e vocês vão ver que não é tão desequilibrado assim. Ou talvez seja, mas talvez vocês não estejam com tanta desvantagem assim e vocês vão entender por quê. E agora eu vou finalizar esse vídeo falando pra vocês sobre aquela característica que é essencial que o homem tenha, que vai fazer toda a diferença e que vai tornar você, homem, um homem irresistível. Mulheres precisam de segurança. Essa é a característica. Você é um homem inseguro? Ou você é um homem inseguro? Eu vejo muito inseguro por aqui. E eu não quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês sejam homens fortes, corajosos. A mulher, ela precisa de segurança. O que o pai precisa transmitir pra filha, pra menina, pra que ela se sinta bem emocionalmente? Pai, ele é a força, é a segurança. Então, ele é o provedor, o que sustenta, o que resolve tudo, é o que cuida dela. Ela sabe que ela precisar, né? Tá ali. Ele tá ali pra proteger. É a figura de Deus também na nossa vida. Obviamente, quando a mulher vai se casar, ela busca um homem que tem essa figura um pouco de pai nesse sentido. De ser o provedor, de dar o sustento, de dar segurança. E aí isso envolve muitas coisas, não é só a questão da autoestima. Essa questão de segurança entra a questão financeira, emocional, do amor. Será que ela se sente, ela tem segurança que você realmente ama ou vai amar essa mulher? Que você vai ficar com ela a vida toda? Entrem lá no meu Instagram, tem um post lá que eu postei nos stories de outro Instagram, de outro perfil que eu vi, comentando de um casal famoso que recentemente se separaram e que a mulher engravidou, eles se separaram com ela grávida no final da gravidez e tal. E então aí tá falando dessa questão da importância de você escolher a pessoa certa. E aí vocês vão entender essa questão da segurança. Entrem lá que eu vou deixar o post aqui, o link do post aqui, pra vocês verem. Mas aí vocês vão entender bem essa questão da segurança. A mulher, ela precisa de segurança, de que ela tá num terreno seguro. Então vocês, homens inseguros, homens que se sentem dessa forma, como no começo do vídeo eu falei,
vocês precisam trabalhar essa questão, vocês precisam ser mais autoconfiantes, seguros. E eu vou ler agora um comentário, aliás, um direct que eu recebi de um outro homem que respondeu o comentário desse homem que eu postei nos stories, sobre o comentário do começo do vídeo. Ele respondeu: simples, se uma mulher me rejeita, mesmo eu tendo todas essas 10 características, é porque ela não me merece. É assim que vocês têm que pensar. Pode parecer um pouco arrogante, mas não é questão de ser arrogante, é questão de você saber o seu valor, de você ter amor próprio, você desenvolver um amor próprio. A gente tem que entender que a gente atrai aquilo que a gente é, isso é uma verdade. Eu ainda vou estudar mais sobre esse assunto, porque pra quem não sabe, eu estou estudando psicanálise agora, então eu vou vir aqui trazer mais conhecimento pra vocês, científico. É mais ou menos isso, a gente atrai aquilo que a gente é. Se eu sou uma pessoa insegura, eu não vou conseguir atrair um homem seguro, porque um homem seguro, ele vai buscar uma mulher que seja segura também, uma mulher forte. Essas características vão chamar a atenção dele. Mas se eu sou insegura, como eu vou chamar a atenção dele? Então a gente acaba atraindo eu insegura, eu vou atrair um homem semelhante, um homem mais inseguro, um homem que tem essa fraqueza, porque é o máximo que eu vou conseguir atingir. Será que uma mulher ambiciosa, ela vai se interessar por um homem que não é nem um pouco ambicioso? Provavelmente não. Se ela for pela razão, fizer uma escolha pela razão dela, ela não vai escolher um homem que é super sossegado e conformado, acomodado. Porque ela quer um homem que cresça junto com ela, um homem pra somar. Então ela não vai olhar pra homens que não são ambiciosos. Então vocês precisam parar primeiro, fazer essa busca, esse processo de autoconhecimento, para que vocês possam trabalhar as suas fraquezas, se lapidar e aí sim atrair a pessoa certa e se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher irresistível. E mulheres, qual a característica essencial que a gente tem que ter para atrair o homem certo? Um homem de valor. Ser irresistível para um homem específico, o homem que a gente quer atrair. É a feminilidade. Feminilidade não é empoderamento feminino, não é feministas, não é feminismo, não é nada disso, é feminilidade. Isso engloba a mulher de Provérbios 31. Se você não sabe bem o que eu tô querendo dizer, vai lá ler